Aí eu viro problema de vocês. Tentem resolver aí. Ora, na verdade, eu estou dando uma equação do mesmo jeito. Eu só mudei o x pelo y. Mas eu estou dando a mesma estrutura que eu tinha trabalhado lá na sala de aula. Até que um determinado aluno diz, não, resolve do mesmo jeito. Aí o aluno vai, professora, eu já sei. Pode falar não, cada um resolve o seu. E aí, na discutir, resolve do mesmo jeito, professora. A senhora só não botou X, botou o Y. Então eu posso botar Y no lugar do X? Aí o outro vai dizer, pode botar qualquer um. A letra que a senhora botar aí está representando um número desconhecido. Então, vejam ali o quanto a ruptura intencionalmente provocada comigo, ela foi propulsora de um momento de aprendizagem. Então, é mito dizer que no contrato didático a ruptura é indesejável, a ruptura do contrato é ruim. Muitas vezes a ruptura de contrato ela causa um desconforto no professor, porque faz, por vezes, se não foi planejada, o professor perceber que as suas expectativas, os alunos não corresponderam às suas expectativas, a situação não foi suficientemente boa para fazer com que aquela dinâmica que acontecesse na sala de aula fosse uma dinâmica para construir a aprendizagem, mas foi uma dinâmica em que se instituiu um obstáculo à aprendizagem, a coisa não funcionou. Então, muitas vezes, a ruptura ela causa esse desconforto no professor. Mas quanto mais experiente como professor eu sou, mais eu consigo renegociar o contrato depois que aconteceu essa ruptura. Então, o contrato didático, uma vez rompido, ele não permanece rompido. Uma vez rompido, esse contrato ele tende a ser renegociado e novas regras vão surgir, e novas expectativas vão surgir, e novas divisões de responsabilidade vão surgir ali nessa situação didática. Então, eu vou parar por aqui, são 19h40 no meu relógio. Assim, gente, eu peço desculpas, porque eu não sei falar sobre contrato didático de uma forma linear. Eu não sei. É algo assim, eu juro a vocês que eu me esforço. É uma expectativa que eu tenho de contrato, que eu vou conseguir falar de uma forma linear e gradativa, chegando a cada vez uma complexidade maior. Eu nunca consigo fazer isso. Toda a minha fala sobre o contrato é essa fala de idas e vindas, de vai e volta, que eu não sei se no fim eu ajudo mais ou eu confundo mais a cabeça do Ajuda, Ana. Pronto. Foi uma fala assim maravilhosa, porque eu vendo a senhora falar, e eu me recordo muito, né, de quando eu comecei a estudar, a ler sobre contrato. Então, quando você pega um texto assim, um texto mais raiz, digamos assim, né? É muito difícil, assim, e a forma como a senhora fala, a gente consegue enxergar na prática, né? Então, eu sempre digo, assim, que eu sou apaixonada por essa discussão, Ana sabe, né, de contrato didático, eu gosto muito, justamente porque, assim, quando a gente consegue ver, trazer essas coisas para a nossa prática, a gente começa a refletir, né? Inconscientemente, a gente provoca inúmeras rupturas na nossa sala de aula, né? A gente tem essas expectativas quanto ao nosso aluno, a gente cria esses contratos diferenciais. Então, assim, Ana Paula, sua fala foi incrível, né? Eu acho que não tem outra palavra para descrever melhor. Foi realmente uma fala muito leve e que trouxe um tema tão denso, né? Mas, como eu posso dizer, de uma forma fácil, sabe? E quando a Ana Paula fala muito de contrato, assim, eu acho que o próprio estudo de contrato provoca uma ruptura de contrato na gente. Porque o que acontece, assim, muitas vezes a gente tem uma concepção errônea do que é contrato didático. Então, eu não sei se foi Lucivânia esses dias que postou até no grupo, ou foi o próprio Diógenes, um cardzinho, né, de uma aula que dizia assim, contrato didático, aí, lavar as mãos após o lanche, não ir no banheiro tal hora e tal. Então, muitas vezes a gente vai com esse olhar, né, e a gente, quando se depara com essa fala tão rica, a gente desconstrói totalmente, e a gente percebe que a gente tem uma concepção errônea, né, então a gente rompe com essa concepção falaciosa, né, do que seria um contrato didático, e a gente consegue alcançar essa discussão teórica tão rica, né, Ana Paula? Então, assim, foi
Muito legal esse debate, eu gostei bastante. E agora a gente abre para as perguntas, né, para os debates. Leandro foi uma pessoa que perguntou sobre essas questões, né? Então eu acredito que ele deve ser o primeiro a fazer um questionamento para a Ana. Gente, então assim, eu vou perguntando, né, sobre os questionamentos, vou perguntando e quem tiver interesse vai se manifestando. Liga o áudio, então põe no chat. Com você, Leandro. Obrigado, boa noite. Ana, dá parabéns a você, já é costume, né? Você sabe que eu sou seu fã em diferentes dimensões da vida. Primeiramente, eu falei aqui no chat, não sei se você chegou a ver, você usar o número 13 como exemplo, vestindo vermelho, né? Eu acho que tem uma mensagem subliminar aí. Tem uma regra implícita, né, Leandro? Tem uma regra implícita nesse contrato aí, viu? Mas eu queria fazer 2 comentários rápidos, só são comentários, depois uma pergunta e uma provocação. Vou fazer tudo junto porque eu acho que tem tudo a ver. A primeira coisa é o seguinte, eu, para quem não sabe, eu tenho quase 21 anos de sala de aula, apesar de ter essa carinha, né, adolescente. E há uns bons 10, 12, 13 anos que eu corrijo as minhas provas colocando um livro ou alguma coisa tapando o nome do aluno. Porque, de fato, aqueles que você tem mais afinidade, de que de alguma forma você acaba se apegando ou desapegando, gostando ou não gostando, você corrige diferente mesmo com as mesmas respostas, com a mesma estrutura de pensamento. E eu tinha percebido isso há muito tempo e passei a tapar. Chegou a hora que não adianta, porque você acaba conhecendo até a caligrafia, né? O jeito que a pessoa escreve os números e tal. Mas é uma tentativa de, pelo menos, minimizar isso, porque é inconsciente mesmo. É inconsciente. Você não vai lá e corrige beneficamente, corrige maleficamente, porque você quer prejudicar ou quer ajudar. É de fato, uma coisa de afinidade. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que eu tenho uma coisa que eu também faço já há um bom tempo, mas não saberia dizer há quanto tempo, que é uma ruptura com os meninos, que eu coloco questões com alternativa, que a resposta não está na alternativa. Não dá nenhuma das alternativas, eles enlouquecem. Mas tem que dar o que está na alternativa. Aí eu questiono, por quê? Você não confia no conhecimento que você tem, você não confia naquilo que você aprendeu. Ora, se você está fazendo o cálculo, se você está elaborando a resposta e a resposta não está lá, confie no que você está fazendo. Mas aí eu vou perder a questão. Por quê? Por que você vai perder a questão? Você tem conhecimento. Confie naquilo que foi estabelecido, né, que foi internalizado, que você absorveu. E claro que demora um tempo, né? Nas primeiras vezes que eu faço isso, eu não vou atribuir pontuação à questão, é evidente que eu não quero prejudicar ninguém, mas chega um momento que eles se habituam, aí vira um contrato. Né? Aí eles sabem, o professor Leandro tem o costume de botar questões que a resposta não está na alternativa. São os 2 comentários. Você parte de uma ruptura de contrato e depois essa ruptura é incorporada à relação didática como uma cláusula. Isso, de um contrato anterior a mim, né? Eles chegam a mim com essa ideia de que a resposta tem que estar na alternativa e eu vou e provoco a ruptura para se tornar um novo contrato. Aí a pergunta é no seguinte sentido: contrato didático pode ser uma metodologia? Quando eu digo metodologia, é metodologia de pesquisa, não de ensino. Né? Eu posso utilizar o contrato didático como metodologia de pesquisa? E essa é a pergunta. E a provocação é: como é que fica a teoria das situações didáticas a partir da crítica que foi feita depois do meio dos anos 90, em cima do construtivismo? Né? Na hora que o construtivismo é criticado, como é que fica a teoria das situações didáticas? É isso. E agradeço, parabéns, vou dar de novo, e parabéns pelas suas colocações. Obrigada, Leandro. O contrato didático, ele pode ser um objeto de estudo. Um objeto de estudo, eu posso querer pesquisar o contrato didático nas aulas de cinética.
com conteúdo cinético. Então, ele pode ser um objeto de estudo dentro de uma pesquisa. Só que, enquanto objeto de estudo, o contrato didático, justamente por essas questões da implicitude e tudo, o contrato didático ele é muito difícil de ser identificado, de ser percebido claramente. Então, até porque ele passa muito mais pelo não dito do que pelo dito. Então, o que acontece é que, quando você coloca o contrato didático como objeto de estudo, você muitas vezes tem dificuldade de pensar em como você vai identificar, em estabelecer aí critérios de análise de contrato para você identificar o contrato naquela aula. Então, isso acontece demais, tanto que até Fernando Emílio, que é uma pessoa que conhece demais de contrato, Fernando disse, Ana, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa, que é pegar as pesquisas que falam sobre contrato e ver que compreensão de contrato esses autores dessas pesquisas têm, para identificar que concepção de contrato eles estão tratando ali, porque cada um fala de contrato de um jeito. Então, nesse sentido, eu acho que o contrato didático ele não teria condições de ser uma metodologia de pesquisa. Ele pode ser um dos elementos de análise dentro de uma pesquisa sobre didática. Mas ele é tão potente, mas, ao mesmo tempo, tão implícito, tão carregado de implicitude e de subjetividade, que ele, inclusive, é difícil de ser identificado a olho nu dentro de uma relação didática. Você tem que ir esmiuçando e a partir das interações discursivas e do não dito, e das pausas, e dos silêncios, e das trocas dos turnos de vozes, o turno do aluno, o turno do professor, você identificando regras, expectativas, divisão de responsabilidade, negociações, rupturas, renegociações, efeitos, mas ele é dificílimo de ser investigado. Talvez até por isso, veja, ele não é um conceito instrumental. Contrato didático não é um conceito instrumental. Estudando o contrato didático, eu, professor, não vou melhorar o meu contrato didático. Ele não tem um caráter instrumental. E talvez por isso a gente veja, por exemplo, pesquisas com a TAD. Tem tanta pesquisa aí com a TAD. A engenharia didática é uma metodologia de pesquisa. A engenharia didática pode se converter como uma metodologia de pesquisa. A própria TAD, embora não seja rigorosamente uma metodologia de pesquisa, mas ela tem um lado muito mais instrumental. Eu vou identificar as tarefas, técnicas, tecnologia, teoria, então, organizações didáticas, organizações matemáticas, níveis de codeterminação. Eu tenho uma possibilidade muito mais instrumental na TAD, na engenharia didática, do que no contrato didático. O contrato didático não é uma noção instrumental. E aí, por isso, no meu entendimento, ele não poderia se converter numa metodologia de pesquisa, e talvez por isso, né, Elisa vai pesquisar isso agora, a gente tenha tido uma época no Brasil em que houve até alguns estudos sobre contrato, mas a gente não tem tantos estudos sobre contrato no Brasil, não é, Kessia? E eu acho que, se brincar, Pernambuco é um dos estados no Brasil que mais faz pesquisa com contrato didático. Ainda na atualidade.